Vocês sabem quantas pessoas morrem no Brasil por falta de um doador de órgãos? Me chamo Sidneide Carvalho, sou aluna do curso técnico em segurança do trabalho pela ETEC José Rocha Mendes. E hoje gostaria de estar passando a mensagem para vocês sobre a importância da doação de órgãos. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda é muito baixo o número de doadores comparado à quantidade por milhões de habitantes. Segundo a ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, cerca de 40 mil pessoas aguardam na fila por um transplante. E você pode ajudar essas pessoas, se tornando um doador. Você pode ser um doador vivo ou após a morte. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a doação de medula óssea, E logo a seguir vocês verão um vídeo da Inês de Carvalho, que é presidente e fundadora do Instituto Gabriel. O Instituto Gabriel é uma ONG que faz trabalhos voluntários de apoio e incentivo à doação de órgãos. A medula óssea é um tecido encontrado no interior dos nossos ossos. Eu vou estar citando um exemplo para vocês. Se vocês pegarem um osso, e quebrar ele ao meio, vocês verão que no meio dele vai ter um tecido líquido gelatinoso. E esse líquido, ele é responsável por produzir as nossas células sanguíneas. Mas quem são os pacientes que precisam de um transplante de medula óssea? Geralmente são pacientes em tratamento, por doenças hematológicas. E o mais comum é a leucemia, Em alguns casos, com o tratamento de radioterapia, quimioterapia, eles conseguem se curar, Já em outros, é necessário o transplante de medula óssea. E é muito difícil encontrar pessoas compatíveis, para que seja feito o transplante de medula óssea. E quem são as pessoas, que podem ser doadores de medula, São pessoas que tenham entre 18 e 55 anos, não têm nenhuma doença transmissível como HIV, hepatite, não tem histórico de câncer, E como que você pode fazer para se tornar um doador de medula óssea? Vocês devem procurar o hemocentro mais próximo da sua residência, expor o seu desejo de ser um doador voluntário, Vai ser coletado uma amostra de sangue, para fazer o teste de compatibilidade. E todos os seus dados vai ser registrado no REDOME, O REDOME é onde fica o registro, de informações de doadores voluntários. E numa eventual mudança de endereço, telefone, e-mail, é fundamental que você atualize os seus dados, para que, numa necessidade de você ser comunicado sobre a compatibilidade, fique mais fácil para que eles possam entrar em contato com vocês. Já pensou, a importância de ser um doador, de você poder salvar outras vidas? Olá, eu sou Marinê, sou presidente e fundadora do Instituto Gabriel, que atua há 20 anos no incentivo à doação de órgãos. Nós estamos aqui para dar início a esse projeto, Embaixadores da Chama, para disseminar as informações sobre a doação de órgãos, e essa importante causa que depende muito da nossa comunicação com a população. Portanto, seja bem-vindo a esta plataforma de capacitação sobre esses temas. Nós vamos dar início com o básico. Vamos falar sobre o que é doação, como ela pode se dar, em que circunstâncias elas podem acontecer, quem pode doar, o que nós podemos doar em vida e o que nós podemos doar após a nossa morte, quem pode autorizar a doação, enfim, todas as informações que vão te dar o embasamento para você poder começar a falar sobre o tema com outras pessoas. Vamos então ao conceito do que é doação de órgãos. Para dar início, vamos assistir um pequeno vídeo sobre o assunto e depois a gente retorna para dar continuidade. Para a menina que vivia na hemodiálise, eu deixo meu rim. Para ele que não teria mais tempo, eu deixo o meu pulmão. Para o menino que nunca viu o pai,
deixo minhas córneas. Para ela passar mais dias com os netos, eu deixo meu fígado. Para a moça que não se casaria, eu deixo meu coração. Para você que tem um doador na família, eu deixo um apelo. Faça a vontade dele. Se você quer doar órgãos, avise sua família. Se você tem doador na família, atenda à vontade dele. Bom, então vamos ao conceito do que é doação de órgãos, né? A doação de órgãos é um ato pelo qual a gente manifesta o desejo de doar os nossos órgãos a partir da nossa morte, né? E desde que eles possam ser aproveitados para o transplante. Quais os tipos de doadores que nós temos, né? São os doadores vivos e os doadores não vivos. Os doadores vivos, existe uma legislação específica sobre o assunto. Nem todo mundo pode ser doador vivo, né? Então, nós vamos falar já sobre isso. E os doadores não vivos, que são aqueles em que é necessária a comprovação da morte encefálica, que é um protocolo, é um processo que é aberto em casos específicos. Bom, o que a gente pode doar em vida, né? Então, em vida, você pode doar parte do pulmão, um dos rins, parte do fígado, o sangue e a medula. São coisas que você pode doar em vida. E o que a gente pode doar após a morte, né? Após a morte, a gente pode doar os rins, os pulmões, coração, válvulas cardíacas, fígado, pâncreas, intestino, córneas, ossos, cartilagens, tendão, veias e pele. Lembrando que a pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão que nós temos é a pele. Aí vocês podem me perguntar, mas e como que fica esse doador então? Né? Se ele doar tudo isso, o corpo vai ficar irreconhecível? Nós vamos ter até uma aula futuramente sobre os mitos, né? Sobre a doação, e esse é um deles. O corpo não fica deformado, ele é tratado com toda a dignidade e a aparência desse corpo, que é devolvido para a família, é perfeita, ninguém nem sabe se foi feita uma captação ou não. Então, vocês podem ficar tranquilos e ter essa segurança quando passar essa informação para alguém. E quem que pode autorizar a doação, né? Então, qualquer pessoa pode autorizar? Não. Existe uma linha de autorização, começa, né, com o cônjuge, os filhos, os pais, aí depois vai passando para outros parentes, como vocês vão ver nesse slide. Vocês vão perceber que existe uma linha sucessória para a autorização da doação. Esse é um tema bastante delicado também, porque às vezes a doação ela acontece em situações críticas, né? E aí uns querem, outros não querem. Então, nesse momento, a família tem que ter o discernimento e a tranquilidade em decidir. E a decisão dela é soberana. Um doador completo, ele pode beneficiar 25 pessoas. Então, você imagina o poder que esse doador tem de salvar vidas e de melhorar a condição de vida de tantas pessoas. E qual que é a importância da família nesse momento de decisão? A família, ela tem é ela quem decide. Então, na legislação no Brasil, atualmente, a doação só acontece após a autorização da família. Então, essa linha sucessória que eu falei agora há pouco, ela vai ter que ser obedecida e, se não houver consenso, a doação não acontece. Então, é importante que a gente deixe claro para a família o nosso desejo, para que no momento dessa decisão não haja dúvidas, né? Então, isso é muito importante para que a doação aconteça. Então, a importância que eu gostaria de dar sobre esse tema é que a gente tem que quebrar esse tabu de conversar sobre doação de órgãos. Doação de órgãos é um assunto que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós não estamos falando em morte, nós estamos falando em continuidade da vida. Então, esse é um tema muito delicado, mas muito importante para que o processo aconteça. Por que dia 27 de setembro foi escolhido como Dia Nacional do Doador? Em homenagem aos santos cristãos São Cosme e Damião,
que eram médicos, eram irmãos gêmeos, e que durante o século, se não me falha a memória, século IV, eles saíram pelo mundo para fazer curas e tratamentos gratuitamente. Por esse motivo, eles foram considerados os patronos dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Então, esse dia acabou sendo destinado aos médicos, né? E, coincidentemente, eles também receberam vamos dizer assim, a incumbência, né, de representar o primeiro transplante realizado, porque existe uma obra de Fra Angélico, que é um pintor renascentista, que mostra eles realizando um transplante de pernas, né? Então, eles transplantaram uma perna de um soldado etíope para um soldado romano. Então, se diz que eles foram os primeiros transplantadores, médicos transplantadores. Por isso, então, o dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro também é a importância do Setembro Verde, que é o mês da doação de órgãos, que é onde todos nós que trabalhamos no incentivo à doação de órgãos e que estamos envolvidos com esse tema, damos muita importância. O laço verde, ele é tão antigo, é um dos primeiros laços que foi instituído para representar uma causa. Depois vieram os outros laços, o laço o vermelho, o rosa, o azul, que vieram ao decorrer do tempo. Mas o verde é o que representa a doação de órgãos. Então, é um laço que a gente deve usar em todas as circunstâncias. Quando a gente for falar, buscar ter um lacinho verde na sua roupa, para fixar o Setembro Verde. A morte cefálica eu considero um vilão em todo o processo de doação, de autorização da família, porque ele é pouco compreendido pela sociedade. A morte cefálica, ela é a morte da pessoa. A diferença é uma documentação que é aberta durante esse processo. Então, nem todas as pessoas que morrem passam por esse critério. Então, normalmente, quem vai utilizar, quem vai abrir esse protocolo, são pessoas que sofreram acidentes, traumatismo craniano, alguns tipos de tumores e também o AVC. Então, a partir daí é que é aberto o protocolo de morte encefálica. O que é importante a gente ter conhecimento é que a gente não pode confundir morte encefálica com o coma. Coma, a pessoa está viva. Morte encefálica, a pessoa está morta. A diferença é que ela está numa UTI, ligado a aparelhos, com o coração batendo e circulação sanguínea acontecendo. Então, essa é a grande diferença entre morte encefálica e coma. Coma, a pessoa está viva. Morte encefálica, a pessoa está morta. Então, vocês vão ver algumas imagens que fazem parte do protocolo de morte encefálica. Esse protocolo, ele tem uma série de exames e testes e exames laboratoriais que fazem parte desse protocolo, incluindo os exames de imagem. Então, aí vocês vão poder ver que nesse slide existem dois cérebros ali, né, sendo examinados. O primeiro é de alguém que está em coma. Então, vocês podem observar que há circulação sanguínea em todo o cérebro. Então, vocês podem ver que o cérebro está totalmente irrigado pelo sangue. No segundo, já é a comprovação de que esse sangue que está sendo circulado no corpo desse paciente já não penetra mais no cérebro. Ele só vem até o tronco encefálico e depois ele passa pela periferia do cérebro, ou seja, pela caixa craniana. Ele já não entra, ele já não circula mais no cérebro. Isso significa que a pessoa já não está mais viva, tá bom? Então, é um momento muito difícil para a família, porque ela tem que compreender que apesar daquela pessoa estar na UTI, com o seu coração batendo, com a circulação sanguínea acontecendo, ela está morta. Mas esse exame comprova que o cérebro dela já não responde mais aos estímulos.
No segundo slide, vocês vão ver um outro tipo de exame que é feito também, que é o Doppler transcraniano. Esse Doppler também é um exame de imagem e que vai detectar os impulsos elétricos do cérebro. O primeiro slide mostra alguém que está em coma, quer dizer, existe uma atividade elétrica no cérebro daquela pessoa. Então vocês veem a curva disso, né? No segundo, a pessoa está em morte encefálica. Então, ele não tem atividade elétrica, já não tem mais nenhum tipo de atividade elétrica no cérebro acontecendo. Então, esses dois exames, e junto com outros exames de laboratório e outros testes que são realizados, que vão comprovar que o cérebro daquela pessoa já parou. E uma vez que esse cérebro já não tem mais atividade, a pessoa está morta. E é nesse momento que a família tem que tomar a decisão. Nós temos outra questão que envolve a morte encefálica, né? Que é a religião. A maioria vem de uma origem cristã, né? Ou católica, e que a gente tem muito claro na nossa mente, no nosso imaginário, a figura do Sagrado Coração de Jesus, né? Onde a esperança, onde reside a força da vida. Mas, na realidade, quem manda é o cérebro, né? Então, a gente tem que desmistificar e separar religião de ciência. Então, o que manda no organismo, o que manda no nosso corpo é o cérebro. Se o cérebro parou, o coração vai parar. E é nesse momento em que a família tem que tomar a decisão sobre a autorização da doação de órgãos. É fundamental ela entender isso, porque se ela falar não à doação, os aparelhos vão ser desligados, essa pessoa vai ser declarada morta e vai ser entregue à família. Mas se ela disser sim, então essa pessoa ainda vai ser mantida nos aparelhos por um tempo até chegarem as equipes de captação. Então ela vai ser mantida respirando artificialmente para que os órgãos tenham qualidade para poderem ser transplantados. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre morte encefálica, esse tema tão difícil de ser entendido pela maioria da população e até por profissionais de saúde, porque não é um diagnóstico fácil de ser feito, porém ele é baseado em critérios muito rígidos e todo o processo é documentado, fartamente documentado com exames de imagem e esses exames de laboratório. Então não existe erro, não existe possibilidade de erro. Então é nesse momento que acontece a grande pergunta: a família vai doar ou não vai doar, né? Então a gente precisa justamente aumentar esse número de doadores. Então a gente precisa passar essa segurança sobre esse processo, confirmando e afirmando que é um processo seguro. Por que nós resolvemos abrir um espaço para o transplante pediátrico? Porque ele tem as suas características, ele tem as suas necessidades mais específicas e é um transplante que costuma ocorrer com menos frequência. Infelizmente por um lado e felizmente por outro, porque felizmente porque a gente tem menos doadores crianças que ofertam órgãos, né? Quer dizer, que morrem, graças a Deus, né? O número de crianças é bem menor. Porém, as crianças que precisam de transplante, elas também acabam tendo a sua chance de transplante reduzida. Então nós resolvemos dedicar um capítulo específico sobre esse tema, porque ele tem muito a ver com o início da Gabriela, né? Nós começamos o nosso trabalho com uma tentativa de doação de órgãos da minha filha, minha Edivaldir, que também é fundador do Instituto, falecido recentemente. E nós tivemos a intenção de doar os órgãos da nossa filha, que tinha nascido com anencefalia. Isso fez com que a gente levantasse uma questão que nós próprios desconhecíamos. A gente não tinha ideia
do que era isso, né? E da repercussão que isso teria. Então, como vocês podem ver nesse slide, né? Esse foi o início do nosso trabalho. E acabamos criando essa organização no dia 29 de setembro, né, do ano de 2000, para poder trabalhar mais na normatização da doação de órgãos de anencéfalos. Quer dizer, nós iniciamos essa discussão no país e demos continuidade até que ela fosse legislada, o que ainda não é o ideal, mas que pelo menos já existe uma legislação a respeito. Para quem não sabe, a anencefalia é uma malformação congênita considerada totalmente incompatível com a vida, né? Então, onde a criança nasce sem o cérebro e sem a calota craniana. Então, não existe possibilidade de sobrevida após o nascimento. Ela tem poucas horas, né, poucos minutos ou poucas horas de vida. Então, a gente começa a imaginar quem são essas crianças que estão na fila de transplante, né? Será que são tantas crianças assim? Será que quantos por cento ela representa da fila total, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma média de 840 crianças esperando por um transplante. Então, como vocês podem ver nesse slide, né, nós temos várias crianças na espera por um transplante, sendo que também nessa lista também não está incluído a medula óssea, né? Que, como eu já falei também anteriormente, nós vamos tratar numa aula específica. Mas o rim continua sendo o principal órgão, né, para o transplante, e o coração, ele também é uma dos mais esperados, porque nós temos hoje no Brasil e no mundo inteiro, não é privilégio do Brasil, mas especificamente nós estamos falando aqui do nosso país. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma incidência muito grande de cardiopatias congênitas. Então, para cada 100 crianças que nascem, uma nasce com algum tipo de cardiopatia. Essa cardiopatia ela pode ser leve e existem os casos muito graves, né, em que a criança precisa receber um transplante logo após o nascimento ou ainda muito bebê. Então, a dificuldade de se encontrar órgãos compatíveis, né? Quer dizer, que tenham o mesmo tamanho, que tenham a mesma dimensão ali para caber num peito de uma criança recém-nascida, é muito complicado. Ela teria que vir de outra criança recém-nascida. E aí começam, né? A gente começa a ter essas questões, né? Porque a doação ela vai ficando mais afunilada. A doação de anencéfalos, do nosso entendimento, o entendimento do Instituto Gabriel, é que os anencéfalos poderiam beneficiar essas crianças que precisam de transplantes logo após o nascimento. Os transplantes de coração, principalmente, né? Porque por causa do tamanho do órgão, né? Que ali tem que ser compatível, né? Então, mas ainda a legislação não está totalmente bem formalizada para isso, né? Então a gente ainda tem algumas dificuldades. Mas a gente vai ver aqui nesse slide seguinte que nós realizamos, né, no ano de 2019, de coração, fígado, intestino, pulmão e rim, realizou-se 584 transplantes. A gente tem uma média de 800, aproximadamente 900 crianças esperando, né? Então, algumas ficaram aí esperando essa doação, né, que não aconteceu. Na medula óssea, eles já foi um número maior, foram 534 crianças que receberam transplante de medula. Mas o de medula é outra coisa, nós vamos falar lá na frente, porque existem várias formas, né, de doação de medula. E então é um outro universo aí que a gente vai entender mais lá na frente. Mas o que faz, né, as pessoas não doarem? Por que os pais não têm essa percepção de doação de crianças, né, de doação de órgãos a partir de seus filhos? Porque a dor, né, da perda dos pais parece ser maior do que quando uma pessoa já é
de mais idade, que ela já viveu uma vida. Então isso realmente cria uma barreira onde os pais não gostam nem de tocar no assunto. Então a doação acaba sendo menor. Então isso também é um tabu que a gente, como defensor da causa, vocês como embaixadores e nós como organizações da sociedade civil, nós temos que também discutir com a sociedade. O transplante, ele é direito de todos, né? Não importa a idade, se é criança, se é adulto, todo mundo tem direito a esse tratamento. Então, se a cura, né, se o remédio somos nós que fazemos a doação, então a doação de órgãos de crianças também elas deveriam aumentar nesse processo. Então, fica essa questão para a gente discutir, para conversar com as famílias, né? Para que esse preconceito de não doar órgãos de crianças seja também quebrado. Então, para que a gente possa aumentar o número de doadores, porque são fatos inevitáveis, né? A gente não pode evitar a morte dessa criança, mas ela pode ser transformada em vida para outras crianças, né? Que têm a vida inteira aí para poder usufruir, né? dessa dádiva que é a doação e o transplante. Então, gostaram? Para você que queira conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Instituto Gabriel, vou estar deixando aqui embaixo o site, né, para que vocês possam visitar a página, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Eles estão com um projeto, né, da qual eu faço parte com muito orgulho, né, que é formar anjos apoiadores, né, que são os embaixadores da chama. E qual é o objetivo, né, dos embaixadores de formar anjos apoiadores? É que essa mensagem possa ser transmitida cada vez mais, né, e impactar cada vez mais pessoas da importância de sermos doadores, né? Então seja você um doador, né, ajuda a salvar outras vidas. Doar é um ato de amor ao próximo. Então doe órgãos, doe vida, doe esperança.